Bem-vindo ao Mundo em Paralaxe. Aqui, nenhuma história tem um lado só. E aí, galera, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2026, são quase 2 da tarde e a gente está aqui no Extra Pauta rapidão. Isso aqui é uma atualização do último episódio, tá? Aquele que a gente gravou sobre o ultimato do Trump para o Irã. E para quem não conhece ainda o time, temos aqui a Aline, que já tá com cara de quem tem muita coisa para falar. Ah, cara, eu tô mordendo a língua desde ontem à noite. Salve, galera. Tá foda. E o Gui, que provavelmente já montou e desmontou um mapa mental inteiro sobre isso na cabeça, né? Montei e desmontei umas 3 vezes, porque a cada hora muda alguma coisa. E aí, pessoal? Bora lá? Então, contexto rápido para quem não ouviu o episódio anterior. Na sexta, não, peraí, foi no episódio de segunda mesmo, né? A gente falou do ultimato de 48 horas que Trump deu pro Irã. Basicamente ele falou, reabram o Estreito de Hormuz ou a gente vai destruir tudo. E o clima era era tenso, tenso muito demais. tenso. E agora o Trump fez uma coisa que ninguém esperava. Ou talvez todo mundo esperava, sei lá. Ele mandou pausar os ataques. 5 dias de pausa nos ataques militares contra as usinas de energia e infraestrutura energética do Irã. 5 dias, galera. E é exatamente aqui que o negócio fica bizarro, sabe? Porque ele justificou a pausa dizendo que estão tendo conversas produtivas. Tipo, essas foram as palavras dele, conversas produtivas. Só que, e aqui é o ponto, o Irã diz que não está tendo conversa nenhuma. E essa é a parte que me deixa mais, como é que eu falo, desconfortável, porque você tem duas narrativas completamente opostas. O Trump fala, estamos conversando, tá tudo caminhando. E a mídia estatal iraniana, os oficiais do governo iraniano, todos negam que qualquer negociação direta tenha ocorrido. Alguém tá mentindo. Ou alguém está redefinindo o que é conversa. Que é uma coisa que o Trump faz muito, né? Tipo, pode ser que um intermediário, sei lá, Oman, Catar, alguém assim, tenha passado um recado. E o Trump já conta como negociação produtiva. Isso, e historicamente, isso é um padrão. Você lembra da Coreia do Norte em 2018, 2019? Era a mesma dinâmica. O Trump inflava qualquer contato mínimo como se fosse um grande acordo, e do outro lado, tipo, o Kim Jong-un ficava lá na dele, negando metade das Verdade. coisas. E aí o Trump transformava isso numa narrativa de vitória. É o que ele faz, ele é um gênio de marketing, gosta ou não. E aí entra o meme, né, galera? Vocês viram? Trump always chickens out. Tá bombando na internet. Tipo, o cara dá o ultimato mais agressivo possível. Fala que vai destruir tudo. E aí recua e chama de pausa estratégica para negociações. E a internet não perdoa, mano. Não perdoa. Não perdoa mesmo. E olha, o meme é engraçado, mas ele toca num ponto real, sabe? Tem uma parcela, e não é pequena, de analistas de política externa que dizem que esse é o padrão Trump. Ele escala, escala, escala a retórica até o máximo, todo mundo entra em pânico e aí ele dá um passo atrás e vende isso como diplomacia. A arte do Diozinho, né? O cara é o mestre do fake it till you make it geopolítico. Diozinho, essa foi boa demais. E o problema é que, e isso é sério, cada vez que ele faz isso, a credibilidade do ultimato cai. É o menino que gritava lobo, sabe? Uma hora, se ele realmente precisar fazer uma ameaça séria, ninguém vai acreditar. Cara, mas ao mesmo tempo, e eu vou fazer de advogado do diabo aqui, tá? Ao mesmo tempo, será que não é justamente essa imprevisibilidade que funciona? Tipo, o Irã não sabe se ele tá blefando ou não. E essa incerteza pode ser a própria arma, entendeu? Olha, eu entendo o argumento, Marcelo, mas eu discordo forte. Porque imprevisibilidade funciona no curto prazo, mas no longo prazo ela destrói alianças. Os seus aliados também não sabem o que você vai fazer. E aí você fica sozinho. Exato.
E a gente já está vendo isso. Israel não esperou a pausa. Eles continuaram os ataques deles. E isso mostra que nem o aliado mais próximo dos Estados Unidos na região está respeitando o tempo que o Trump pediu. Peraí. Esse é um ponto muito importante. Vamos destrinchar isso. O Trump fala, pausa de 5 dias. E Israel fala, legal, mas eu vou continuar o meu. Como é que fica isso? Fica uma bagunça, basicamente. Porque se Israel continua atacando alvos iranianos ou ligados ao Irã, a pausa do Trump perde sentido na prática, né? O Irã vai olhar para isso e falar, pausa para quê? Se o aliado de você está me bombardeando. E com razão. E tem mais uma camada. O Irã, a maneira como o Irã está lendo essa pausa é como um recuo, ponto. Eles não estão lendo como diplomacia, eles estão lendo como fraqueza. E isso é perigoso. Por quê? Então, se o Irã está achando que essa pressão militar aí acabou de vez, se os caras estão ligados que o Trump vai amarelar toda vez que o bicho pega de verdade, eles não vão ceder nem a pau, mano. Pra que eles iam ceder, né? Tipo assim, se toda vez que você ameaça e depois volta atrás, o outro lado aprende que a ameaça é só da boca pra fora, é só balela, sacou? E aí você volta pro ponto do menino que gritava lobo. É a mesma lógica. Mas eu queria adicionar uma coisa, que é o fator mercado. Porque eu acho que tem uma motivação muito prática por trás dessa pausa que ninguém tá falando muito. Fala. Os mercados estavam despensando. Petróleo disparou, bolsas caindo, o medo de uma guerra no Golfo Pérsico, lembra que o Estreito de Hormuz é por onde passa tipo 20 a 25% de todo o petróleo que o mundo consome? Se aquilo fecha, o preço do barril vai para, sei lá, 150, 200 dólares. O mundo entra em recessão. E o Trump sabe disso. Ele é um cara que olha para a bolsa todo dia. Ele mede o sucesso dele pela bolsa, pela economia. Se o mercado desaba por causa de uma guerra que ele começou, politicamente é péssimo para ele. E aí a gente fica naquela pergunta, né? A pausa foi diplomacia genuína ou foi controle de dano? Ele viu que o mercado estava sangrando e falou, opa, peraí, vamos dar uma segurada aqui. Eu honestamente acho que é isso, cara. Tipo, eu acho que... Não que uma coisa exclua a outra, né? Pode ser as duas coisas. Mas eu acho que o fator mercado pesou muito mais do que qualquer vontade real de negociar. E tem um dado que corrobora isso. Logo que o Trump anunciou a pausa, os futuros de petróleo caíram tipo 4% em uma hora. 4%. Isso é muito. Então o mercado claramente interpretou como, ok, a guerra não vai acontecer agora. E isso foi um alívio imediato. Mas é um alívio temporário, né? Porque daqui a 5 dias, tipo, e aí? O que acontece no dia 6? Ele volta a bombardear? Ele estende a pausa? Ninguém sabe. Mano, é isso que me irrita. É isso que me irrita muito. Porque parece que a gente tá vivendo num reality show geopolítico, sabe? Tipo, semana que vem, o próximo capítulo. E tem vidas reais no meio disso, cara. Tem gente no Irã, em Israel, no Golfo inteiro, que tá vivendo com medo. Isso não é série da Netflix. Sim, e a gente aqui no Brasil acha que tá longe, né? Mas não tá. Se o petróleo dispara, a gasolina sobe, a inflação sobe, o Banco Central tem que subir juros, isso afeta a vida de todo mundo. Do cara que pega Uber, da dona de restaurante, de todo mundo. É verdade. Mas voltando pro Irã... espera, você me lembrou de uma coisa. Você viu o jogo ontem? Desculpa, não tem nada a ver, mas... Não acredito, Marcelo. A gente tá no meio de uma crise geopolítica e você me vem com futebol? Não, é rápido. É que eu vi uma comparação no Twitter que me fez chorar de rir. O cara falou, o Trump com o Irã é igual o time brasileiro em Libertadores. Ameaça muito, chega na hora e é amassado. Mano, eu perdi tudo. Pesado.
Pesado. Tá, boa, boa. Mas voltando ao assunto sério, porque a gente precisa falar de uma coisa que é crucial: a resposta israelense. Sim, vai. Então, Israel tem a sua própria agenda aqui, certo? Eles veem o programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial. Isso não é retórica, para eles é literalmente isso. E quando o Trump dá uma pausa, Israel fica, como é que eu falo? Israel fica nervoso, porque para eles, cada dia que o Irã ganha sem pressão militar é um dia a mais para avançar o programa nuclear. E é por isso que Israel não parou de agir, né? Eles estão operando de forma independente, basicamente. Ataques a alvos ligados ao Hezbollah, ataques a milícias financiadas pelo Irã na Síria, no Iraque. Israel não confia que o Trump vai resolver isso. Eles querem resolver por conta própria. E aí o que acontece se Israel faz uma coisa que o Irã interpreta como ultrapassando uma linha vermelha? A pausa do Trump vai por água abaixo, né? Vai. E é isso que torna essa trégua tão frágil. Ela não depende só de dois atores, depende de, meia dúzia. Israel, Irã, milícias proxy, a Arábia Saudita, os Emirados. Qualquer um desses pode fazer alguma coisa que detona tudo. E a história mostra que é assim que guerras começam. Não é com um grande evento planejado, é com um incidente que ninguém previa. Uma bala perdida, um ataque que escala, uma resposta desproporcional. E de repente, você está numa guerra que ninguém queria. Pesado, Aline. Pesado, hein? Desculpa, mas é a realidade. Não é para assustar, é para a gente entender a gravidade. Porque quando a gente fica só no meme, e o meme é engraçado, eu ri também, mas quando a gente fica só no meme, a gente perde a dimensão do que está em jogo. E eu acho que tem mais uma coisa importante. A gente está falando de discrepância de narrativa, né? Trump diz que tem conversa, Irã diz que não tem. Mas tem um terceiro ator que todo mundo esquece. Os mediadores. Omã, Catar, até o Iraque tem servido de canal. E é possível que esses intermediários estejam passando mensagens que cada lado interpreta do jeito que quer. Tipo, o intermediário fala: o Irã está aberto a discutir. O Trump lê isso como: estamos tendo conversas produtivas. E o Irã fala: a gente nunca falou diretamente com eles. E tecnicamente, os dois estão falando a verdade. Caraca, mano. Isso faz muito sentido. Demais. Faz. E isso é clássico de diplomacia no Oriente Médio, tá? Comunicação indireta, mensagens ambíguas de propósito, porque nenhum dos dois lados quer parecer que está cedendo. O Irã não pode parecer que está negociando sob pressão, isso seria humilhante internamente, e o Trump não pode parecer que recuou sem ganhar nada. Isso seria fraqueza para o eleitorado dele. Então os dois estão jogando para o público deles, basicamente? Cada um conta a história do jeito que favorece? Exatamente. É geopolítica como teatro. Cada um performa para o seu público doméstico. E o mundo real, o preço do petróleo, a segurança no Golfo, a vida das pessoas, fica refém dessa encenação. É bizarro. Bom, galera, resumindo, e aí eu vou ser bem direto, o Trump deu uma pausa de 5 dias. Pode ser diplomacia, pode ser controle de dano, pode ser as duas coisas. O Irã tá chamando de recuo. Israel não tá nem aí e continua agindo por conta. E a gente não sabe o que vai acontecer no dia 6. Essa é a real. E é isso que é assustador e fascinante ao mesmo tempo. A gente está literalmente assistindo história acontecer em tempo real. E provavelmente vai ter mais capítulo essa semana. Então, fiquem ligados. É isso, gente. Extra pauta, atualização rápida, porque essa notícia não podia esperar. A gente vai continuar acompanhando de perto e se tiver mais novidade, a gente volta com mais conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com aquele amigo que gosta de entender o que está acontecendo no mundo de verdade.
Valeu demais, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Fiquem de olho. Mude o ângulo. Mude a visão. Mundo em paralaxe.